Há muitas histórias em torno de Lampião. Uma delas é que no início de 1928, Lampião, o rei do cangaço, traído pelo coiteiro Antônio da Pissarra, perdeu um de seus melhores cangaceiros, Sabino Gomes de Melo, o Sabino das Abóboras, baleado pela Força Pernambucana e morto uma semana depois com um tiro na cabeça disparado pelo próprio companheiro de luta a pedido dele. Lampião, exprimido por todos os lados com a lei chamada Lei do Cão, a ordem passada para os volantes era desbaratar, acabar com todos os coiteiros em todas as regiões dos estados do Nordeste. Lampião, perseguido duramente pelas volantes policiais, decidiu ir embora para outras terras bem distantes, mas antes precisaria pegar sua fortuna, que estava escondida no mato, em várias localidades diferentes. Dia 21 de fevereiro de 1928, Lampião, com 14 cangaceiros, entra no estado do Ceará e providenciou logo a pegar sua fortuna em dinheiro, joias, que estava escondido no mato, em capangas de couro, caldeirão de barro enterrado no chão e também em ocos de madeira, ocos de pau e debaixo das pedras. O derradeiro caldeirão que Lampião desenterrou foi na Fazenda do Poço, propriedade de Firmino Inácio de Barro. Seu Firmino, por ser apoiador de Lampião, acabou sendo preso pela polícia. Dia 15 de março, Lampião com seu bando acampou na Fazenda Baixio, vizinho da Fazenda Pissarra. A Fazenda Pissarra era de propriedade de Antônio Teixeira Leite, conhecido popularmente como Antônio da Pissarra, coiteiro de Lampião. Lampião, praticamente sem bala, sem munição, mandou um cangaceiro chamar o fazendeiro, que logo atendeu seu chamado. Lampião mandou Antônio em Juazeiro do Norte buscar uma encomenda de munição que estaria aos cuidados de um cidadão chamado Júlio Pereira. Esse Júlio Pereira era um coiteiro que tinha a proteção de um coronel muito poderoso. Mas acaba daí que seu Antônio perdeu a viagem, a encomenda não deu certo. E enquanto ele viajava, chegou no Ceará, no encalço de Lampião, uma volante pernambucana composta com 60 soldados, no comando do sargento Manuel Neto e do sargento Arlindo Rocha. Esse Arlindo Rocha era conhecido também como Queixo Quebrado, porque em outra ocasião, num lugar chamado Serra Grande, Lampião quebrou o seu queixo na bala e o próprio Lampião botou o apelido nele de Queixo Quebrado. Seu Arlindo Rocha teve muitos dias internado, passou por uma cirurgia, mas acabou ficando com o rosto deformado para sempre. Depois disso, acredito eu, que a perseguição dele sobre Lampião não era nem tanto para tirar uma fera humana do meio da humanidade, mas sim para vingar de Lampião pelo seu queixo quebrado. O sargento Manuel Neto e Arlindo Rocha, o queixo quebrado, sabia que Lampião estava escondido ali por perto. O problema era descobrir onde ele estava escondido. Mas Antônio da Pissarra sabia.
Dia 25 de março, seu Antônio da Pissarra chega de viagem e o sargento Manuel Neto lhe dá uma prensa pra lá de dura. Falou para ele: seu Antônio, eu sei que o senhor sabe onde o Lampião está acampado com o bando dele. Ou o senhor me encontra ou eu te mato. Seu Antônio da Pissarra ficou todo embaraçado e entrou em contradição e acabou falando que jamais ele trairia um amigo. Manuel Neto disse: ao senhor dizer que jamais trairia um amigo, acabou de confirmar que realmente o senhor sabe onde o Lampião está. Ou o senhor me conta ou eu te mato. O senhor morre. Aí seu Antônio, entre a espada e a cruz, preferiu contar onde Lampião e o bando estava amoitado, estava acampado. Manuel Neto perguntou para ele para onde que ele estava viajando. Ele disse que tinha ido em Juazeiro do Norte buscar uma encomenda. Aí Manuel Neto procurou para quem era a encomenda e que encomenda era essa. Ele falou: ah, era umas munição para Lampião, mas não deu certo não. Manuel Neto perguntou: Lampião tá sem bala? E seu Antônio respondeu: e eu acredito que sim. Aí, eu acho que sim, falou seu Antônio, respondeu seu Antônio. Aí, essa notícia agradou muito Manuel Neto. Aí, seu Antônio não tinha certeza se Lampião ainda estava acampado no lugar que ele havia deixado. Manuel Neto manda que ele fosse no local observar se Lampião ainda estava por lá com seu bando. Seu Antônio leva comida feita para Lampião, mas certamente já com malícia, levou pouca comida que não deu para os cangaceiros comer à vontade, comer até fartar. Ao chegar no acampamento, Lampião perguntou para ele: o que é que você traz aí, Antônio? Ele disse: é comida. Aí Lampião perguntou: e minhas encomendas? Ele falou: ah, capitão, não deu certo não. Júlio Pereira me falou que tinha escondido as munição enterrada no chão e choveu muito e com a chuva as balas estragou todinha. Lampião disse: ah, aquele Júlio Pereira é um ladrão. E aí perguntou: e por que você demorou em me avisar? Porque seu Antônio tinha chegado no dia anterior. Aí seu Antônio falou: é porque tem volante andando por aí. Aí Lampião, como sempre sabia de tudo, falou: ah, é a volante de queixo quebrado, Mané Neto tá junto. Se eu tivesse munição, eu ia acabar o que eu comecei em Serra Grande, mas acontece que eu tô apenas com 13 balas, fora as que tá no fuzil. Seu Antônio da Pissarra, naquela hora, pensou: Lampião, o rei do cangaço, tá sem bala? Isso significa que os outros cangaceiros também estão sem. Manuel Neto precisa saber disso. E aí falou para Lampião que ia em casa buscar mais comida, porque a comida tinha sido pouca, mas voltou foi com a polícia. Relampeava, trovejava muito e chovia também. Manuel Neto e Arlindo Rocha, o queixo quebrado, 9 horas da noite, cercou Lampião com seu bando. Lampião, sem saber que estava cercado, comentou para os companheiros, comentou assim: o Antônio está demorando demais de chegar. O cangaceiro Sabino das Abóboras, muito inteligente e malicioso, desconfiou de Antônio e falou para Lampião. Falou: e eu estou desconfiado que esse homem está traindo nós. Lampião falou: que é isso, Sabino? Eu confio em Antônio da Pissarra. Ele está demorando, deve ser por causa da chuva. E aí Sabino falou: vós me sei quer que eu vou dar uma observada? Lampião concordou e falou: vai, mas vós me sei, toma cuidado para não ser pego pelos macacos. Quando Lampião falava macaco, estava referindo à polícia.
E aí Sabino sempre saía acompanhado de 2, 3 companheiros, mas naquela noite, para cumprir seu cruel destino, ele saiu sozinho. E ao tentar pular uma cerca, foi bem na hora de uma rajada de relâmpago, no clarear do relâmpago, um policial viu ele e meteu fogo no rumo. Sabino foi atingido e gritou aos inimigos e caiu. E aí começou o tiroteio. Manuel Neto pensava que Lampião iria atirar o resto de bala até acabar a derradeira, mas aconteceu o contrário. Lampião com seu bando caiu na margaça e na fuga deparou com Sabino gravemente ferido. Aí, enquanto uns levou Sabino para uma moita de bambu perto de um poço d'água e esconder ele lá, Lampião e os outros companheiros seguiram em outra direção, deixando os rastros de propósito bem visíveis para despistar a polícia da moita de bambu onde Sabino estava escondido. E aí, quando amanheceu o dia, Manuel Neto e Queixo Quebrado foram verificar o campo de batalha para ver se tinha algum cangaceiro morto. Mas encontrou só um chapéu, um bornal e uma faca. Os cangaceiros pegaram o Sabino no estado muito grave e levou para o Rancho dos Cardoso. Sabino, o sofrimento dele era tanto que lutou com a morte uma semana e chegou a ponto de pedir que Lampião acabasse de matar ele para ele livrar do sofrimento. Lampião falou assim: eu não faço isso não. Aí perguntou aos cangaceiros que estavam reunidos: alguém de vós vocês tem coragem? Ninguém respondeu nada, ficaram todos calados. Mergulhão, que estava sentado numa pedra afastado, levantou e veio de lá e falou assim: compadre Sabino, jamais eu gostaria de fazer uma coisa dessa. Mas se é isso que o senhor quer, se é isso que o senhor deseja, eu estou à sua disposição. Aí Sabino cobriu o rosto com um pano e falou: estou pronto. Mergulhão encostou o cano do parabelo no pé do ouvido dele e puxou o gatilho. Sabino só deu um retribuchado e partiu para o mundo dos mortos. Lampião sentiu tanto a morte de Sabino que chegou até chorar. E assim, no dia 4 de abril de 1928, foi o fim de Sabino Gomes de Melo, o cangaceiro Sabino das Abóboras. Ele tinha acompanhado Lampião desde 1924.